Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe, head do time de research aqui na XP. E seguimos na nossa conferência aqui no Rio de Janeiro, a CEO Conference. Estamos recebendo mais de 80 empresas listadas no Brasil para encontrar com os investidores institucionais. E a gente aproveita que estamos aqui para tirar o tempo de alguns CEOs de empresas bastante relevantes para falar aqui com a gente, atualizar as suas histórias e trazer para vocês o que está acontecendo. E agora a gente vai falar de um setor super relevante no Brasil, que é o setor de energia, o setor de energia elétrica. E para isso a gente chamou um craque no setor, uma pessoa que tem uma experiência muito grande no setor, que é o Country Manager da Engie Brasil, Eduardo Sattamini. Sattamini, muito obrigado por aceitar bater esse bate-papo aqui conosco. Prazer estar aqui na conferência da XP e falar também para esse público bacana que vocês têm no programa de vocês. Obrigado. E para tocar esse papo aqui com a gente, eu estou com o Raul Cavendish, nosso analista do setor elétrico de saneamento aqui na XP. Tudo bem, Raul? Tudo bem, gente. Bom dia. Obrigado por participarem e escutarem a gente. Espero que seja um papo muito proveitoso. Legal. Bom, a Engie hoje é referência, né, no setor elétrico. Vocês estão expostos tanto ao setor de geração de energia, né, líderes em geração de energia renovável, ativos de transmissão. É uma gigante no setor elétrico, então acho que vai dar para a gente tocar em vários pontos importantes, né, tanto do setor quanto da Engie. Mas antes de entrar na empresa, a gente sempre gosta de começar ouvindo sobre você, né, ouvindo um pouco sobre a sua história, seu histórico longevo no setor. Enfim, conta um pouco pra gente, formado em economia, como é que você foi parar no setor elétrico, enfim, acho que vale a pena a gente começar o nosso bate-papo por aí. Vamos lá, mas eu queria retomar um ponto que você falou, que a Engie é referência. Quem assiste tênis e vê o nosso amigo Fernando Meligeni sabe que a Engie é referência também no mercado livre de energia. Então, fica aí o recado para vocês, né? Quem acompanha, é isso aí. Bom, falando um pouquinho, você já mencionou, né? Eu sou economista, sim, formado na PUC do Rio de Janeiro, né? Tive grandes craques professores, Malanta, turma toda do Plano Real, e fui trabalhar no Rio de Janeiro numa indústria que era uma indústria com muita dificuldade, que era a indústria naval, vivia momentos de crise, né? E isso foi uma grande oportunidade na minha vida. Naquele momento, recém saído da faculdade, trabalhava no estaleiro Mauá, lá em Niterói, começava às 7 horas da manhã, analista, né, júnior, né, do gerente financeiro, e também fazia mestrado em administração na PUC. Então, a minha vida era uma vida bem sacrificante. Acordava às 5 da manhã para poder pegar o ônibus no Planetário da Gávea, ir para Niterói, voltava às 5 horas da tarde para a PUC, porque meu curso começava às 7, ia de 7 às 10, 10 e meia, eu precisava ler os papers, né, antes das aulas, para poder aproveitar as aulas da melhor forma possível. Chegava em casa morto às 11 horas da noite, 11 e pouco, né, para começar de novo no dia seguinte, final de semana trabalhando. Então, vem a minha primeira máxima da minha vida, que é Deus ajuda quem cedo madruga. Então, tem que trabalhar, tem que se esforçar, fazer com que a sua vida seja... não tem caminho fácil, a sua vida tenha sentido e o esforço realmente faz a diferença entre as pessoas, né? Quantas pessoas brilhantes eu vi na minha vida, mas que não se esforçavam, acabaram tendo carreiras com pouca relevância. Então, eu trabalhei então na indústria naval durante 15 anos e aí tive uma carreira muito rápida, exatamente porque a indústria tinha falta e carência de bons executivos. Fui diretor financeiro muito novo, diretor financeiro da Verome, era o diretor adjunto, depois eu acabei sendo diretor da fusão entre Verome e a Istibras, que é um estaleiro japonês, e depois eu resolvi mudar a minha carreira. Eu já estava 15 anos na indústria, tinha sido diretor financeiro, tinha sido diretor-geral de um pequeno grupo de empresas também, que era a Metalnave. Resolvi ir para o exterior fazer um MBA. Na verdade, não era um MBA, era o Sloan da London Business School, né? Era um pouquinho para o pessoal um pouquinho mais velho, que já tinha um nível de experiência maior,
e onde o benefício era você ter a troca de experiências entre as pessoas. Fiz 1 ano em Londres. Quando eu voltei a trabalhar para um fornecedor, na época dos estaleiros, era um fornecedor de tecnologia de gestão de plantas de gás. Ele fornecia para os navios da Metalnave na época, e a gente teve uma relação muito boa, e ele estava abrindo uma operação aqui no Brasil, chamava-se Tractebel Gas Engineering, parte do grupo Tractebel, que depois veio a ser a ENGIE Brasil Energia. Então, naquele momento, fui ser o responsável pela área de engenharia de gás no Brasil. Durante uns 2 anos, trabalhei com essa turma, fizemos alguns negócios, mas o negócio de gás era incipiente, né? E a presença da Petrobras massiva impedia com que a gente conseguisse ter um volume de negócio suficiente para manter uma grande operação aqui. Então, logo depois a gente desativou essa operação, e nesse momento eu pulei então para a área de energia, fui trabalhar com o Maurício Ber, aqui no escritório do Rio de Janeiro, como responsável pelo M&A. A gente tinha várias oportunidades naquela época, e do M&A eu fui para o Greenfield, construímos usinas como Estreito, São Salvador, Giral, e fui diretor financeiro dessas empresas durante o seu período de implantação, o que também me habilitou para, quando eu tive a oportunidade de vir a ser o diretor financeiro da Tractebel Energia, eu me mudei para Florianópolis, me juntei ao grupo do Manuel Zaroni. 6 anos depois, me foi oferecido a posição de CEO. Contando assim, de forma muito rápida. Já era listada a Tractebel nessa época? Era. A Tractebel foi listada em 2005, foi feito. Na verdade, ela já era uma empresa listada. Em 2005 teve um follow-on, e aí ela entrou no novo mercado, passou a ter liquidez. Desde aquele momento ali, a partir de 2005, já começamos a ter uma atividade de RI um pouco mais frequente. 2010, quando eu entrei na Tractebel Energia, a gente teve realmente um pulo muito maior. A gente passou, naquela época, nós tínhamos 20 mil acionistas. Hoje a gente tem 280 mil acionistas. Então, a dimensão na nossa área de RI, a nossa importância dentro do mercado, mesmo mantendo 68,7% na mão do controlador. Foi realmente uma pulverização, um interesse muito maior do mercado por equity e pela empresa, né? E como foi o caminho até você chegar ao posto de CEO, enfim, como foi essa trajetória? De muito aprendizado, né? Eu vinha de um setor naval, vim para o setor elétrico. Naquela época as coisas aconteciam num ritmo bem mais devagar do que hoje a gente vê acontecendo, não só pela facilidade e as ferramentas que existem em divulgação de informação, mas também pela dinâmica da regulação, né, que a gente hoje vê com uma velocidade muito maior, né? A gente vê, isso é talvez um dos problemas que a gente tenha, uma politização maior da regulação do setor, sendo tomada não pelo regulador tradicional, a ANEEL, mas pelo Congresso, né? A gente vê hoje o Congresso tomando medidas que são medidas de regulador. Isso preocupa um pouco. Acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de consciência e técnica na hora de tomada de decisão, um pouco menos de influência política e de interesse. Eu acho que isso é um dos grandes ajustes que a gente precisa ter e retomar a racionalidade técnica para que o setor seja sustentável a longo prazo. Mas isso, a gente entende que o país tem maturidade para isso, em um momento adequado, a gente vai retornar aos trilhos. Os famosos jabutis, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas acho que queria explorar um ponto, Sattamini, que é a questão da ENGIE Brasil ser listada, né, e ser controlada pela ENGIE na França, que também é listada. Então, vocês são um exemplo de empresa multinacional que lidam com vários stakeholders, né, ter um controlador externo, ao mesmo tempo que vocês têm, né, mais de 160 mil, né, acionistas aqui no Brasil. Enfim, como é que é isso, lidar com tantos stakeholders diferentes e tantos interesses diferentes entre um controlador lá fora que também é listado, aqui, né, vários stakeholders diferentes? Enfim, acho que vale a pena a gente explorar isso. O nosso controlador, ele sempre entendeu que a presença de um management local
é muito importante, né? É óbvio que isso não tira dele a capacidade e o interesse de ter controles e ter também elementos de confiança deles, em que pese nós hoje sermos as pessoas de confiança. Eu tenho 25 anos de companhia, né? Maurício Berck, é o nosso presidente do conselho, a quem eu substituí como country manager, tinha 28 anos de função executiva. Então, nós somos as pessoas de confiança do controlador aqui. Isso dá a nós uma autonomia que não seja normal em outras empresas, né? Assim, essa longevidade nossa, a entrega de resultados, nos dá essa tranquilidade. E a interação é grande, né? Nós temos os comitês, a gente respeita todos os processos rituais do grupo. Ter um controlador global, ele também traz vantagens à empresa, né? A gente tem controles e processos muito bem definidos, organizados, e isso, eu acho, na minha percepção, traz segurança para o minoritário, né? A presença de um controlador responsável traz segurança e garantia de qualidade do management para o minoritário. Vamos falar um pouquinho do momento do setor? Vamos sim, acho que, né, exatamente, você já começou tocando um pouco aí, né, sobre alguns dos desafios que a gente tem no setor hoje, mas talvez dar um pouco mais de perspectiva de né, quais são as opiniões suas e da própria companhia sobre, né, quais são os desafios que a gente tem hoje, tanto na frente regulatória, né, quanto na frente mesmo de dinâmicas de mercado, para a gente continuar com essa agenda de expansão da matriz renovável no Brasil, né? O que pode ser feito hoje que não está sendo feito de forma adequada? Aí nós como stakeholders, né, tanto empresa, quanto regulador, quanto governo, né, como é que a gente melhora o arranjo que está posto? Vamos primeiro começar com uma perspectiva histórica, né? Quando a gente olha o sistema elétrico brasileiro, ele sofreu uma mudança muito grande nos últimos 10 anos, principalmente pela inserção das que a gente chama de renováveis não convencionais, porque quando a gente olha, o Brasil já era um país feliz no sentido da matriz energética, porque ele tinha grande parte da sua capacidade hidrelétrica garantindo que baixas emissões no setor elétrico. A gente completava com combustíveis fósseis, térmicas a carvão e térmicas a gás. Basicamente isso, tinha um pouco de biomassa, tinha algumas outras fontes, outras tecnologias um pouco com menos relevância dentro da matriz. Quando você tem o advento das convencionais, das renováveis não convencionais, que tem uma característica diferente, porque elas têm uma barreira de entrada muito menor, você começa a ter um conjunto grande de empresas capazes de empreender usinas solares, usinas eólicas, geração distribuída, você começa a ter um arranjo diferente de mercado, né? Você tem incentivo para que essas fontes se estabeleçam, incentivos que foram importantes, né, durante um bom tempo para você fortalecer a cadeia de valor dessas indústrias, mas incentivos que hoje demonstram que já deveriam ter terminado. Por exemplo, um incentivo exagerado à indústria eólica, renovável de uma maneira geral, fez com que criássemos uma cadeia de valor de fornecimento de equipamentos eólicos, e essa cadeia, em função dos excessos de subsídios, fez com que as indústrias perdessem seu valor e acabaram fechando as suas fábricas aqui. A gente teve Siemens, a gente teve GE, empresas que já anunciaram fechamento de fábrica. A gente ainda tem a Vestas trabalhando, mas que muito em breve vai fechar, porque o excesso de oferta que foi criado pelo excesso de subsídios acabou sendo perverso para o desenvolvimento da indústria. Então, são esses elementos que a gente traz aqui. A legislação precisa ter a racionalidade e não apenas atender a grupos de interesse. Se a gente tivesse fortalecido o sinal locacional ali no Nordeste, na época que a ANEEL estava discutindo, né, você teria menos incentivo para a alocação de capital em novas eólicas, em novas solares, no Nordeste, onde não se precisava da energia, onde você tem um excesso de oferta, você tem curtailment. Então, todos os problemas, grandes problemas que hoje o setor vive e que precisa agora resolver de forma regulatória, são problemas que foram ocasionados pela falta de ação
e percepção e racionalidade na tomada de decisão. É o que a gente chama isso, né, eu chamei no começo dessa conversa, essa politização da regulação do setor elétrico. Eu acho que existe um entendimento em todos os atores, né, de que precisa ser feito algo. Eu acho que o sinal que a gente tem tido hoje, das várias MPs hoje que tem no Congresso, é um sinal de que o governo está tentando atuar sobre essa regulação, buscando formas de fazer com que ela se ajuste, terminando subsídios. Lembrando, terminar subsídios não quer dizer quebra de contratos, né? Quer dizer que, a partir de um determinado momento, aqueles novos projetos não deveriam mais conter essa componente de subsídio, né? E a gente precisa, então, resgatar essa racionalidade, e à medida que a gente vai resgatando essa racionalidade, a legislação vai se ajustando a essa racionalidade técnica e o mercado volta a ser sustentável. Hoje nós temos, vocês sabem, excesso de oferta em locais onde você não tem demanda, né? Dificuldade de transmissão causando curtailment. Excesso de energia subsidiada na geração distribuída, fazendo todo o processo de destruição do valor na cadeia do setor elétrico. Então, são assuntos que são altamente relevantes na pauta e que a gente está endereçando dentro do setor. Que o Brasil tem uma matriz energética fantástica, principalmente quando você explica para os estrangeiros e mostra, né, a matriz energética brasileira é algo invejável, mas ao mesmo tempo o Brasil deveria ter uma energia super barata, né, e não tem, dado todos esses desafios e esses problemas que ocasionaram, que faz com que o nosso preço de energia acaba sendo alto, falta energia em alguns lugares, sobra energia em outros. Você acha que parte você explicou, né, que acho que parte da solução vem de diminuir esse crescimento de capacidade via corte de subsídios, mas você acha que parte também vem de construção de mais linhas de transmissão para transportar essa energia para o sul? Queria ouvir um pouco sua opinião também sobre baterias, eu acho que faz sentido. Vamos lá. Também. Perfeito. Vamos lá. Primeiro, você mencionou que o Brasil tem uma matriz admirável, né? Sim. É verdade, a gente gera a matriz elétrica, a gente gera por volta de 90% da nossa energia de fonte renovável. Excelente, a transição energética no país já aconteceu no setor elétrico, né? Quando a gente fala de energia, a gente inclui outras atividade de transporte, combustível, mas aí é outra atividade, né? Não é atividade do setor elétrico, né? E a gente tem uma característica de ter recursos abundantes, então a energia é barata, a gente tem fator de capacidade solar, fator de capacidade das eólicas, das hidrelétricas super elevado em comparado com outros países, o que faria com que a energia fosse muito barata, e ela é barata, e o que encarece para o consumidor são os encargos e são os subsídios que acabam se agregando na conta. Então nós somos o país, conhecidamente o país de energia barata, mas da tarifa cara. E isso tira a nossa competitividade, né? Então, isso é um fator a ser corrigido, por isso que a gente fala, tem que reduzir subsídios, a gente tem que ajustar a nossa formatação de tarifa para que a gente tenha e capture, né, esse benefício de ter uma energia barata no país. Com relação às soluções, né, para o país, eu acho que a primeira delas é isso, subsídio. Segundo, linhas de transmissão para trazer, sim, energia barata de locais onde você tem abundância para os centros de consumo. Mas isso só não basta, porque a gente precisa ter a qualidade da energia, disponibilizada no momento que você tem a necessidade. Hoje você tem um excesso de energia solar e você tem um problema de atender a rampa, ou seja, quando o sol se põe, né, você precisa atender rapidamente a demanda de pico, que acontece após as horas solares, e hoje você tem uma rampa muito íngreme para ser atendida. Hoje está sendo atendida, na maior parte, com as hidrelétricas,
um pouquinho com as termoelétricas, e a gente então precisa ter um planejamento mínimo, né, do governo, né, do órgão central, para que a gente possa ter capacidade ofertada nos momentos mais adequados. Então, por isso, a importância do LRCAP, que é o leilão de reserva de capacidade, para trazer essa segurança energética. Não adianta eu ter energia abundante, mas nos horários que eu não preciso. Exato. Eu preciso ter energia abundante e nos horários Que acompanha o perfil de carga. que acompanha o perfil de carga. Então, exatamente, isso é mais uma ação do governo, né, que está sendo postergada aí pela discussão política, mas que precisa ser implementado. Nós precisamos do leilão de energia, de capacidade de energia, né? Mas, Sattamini, até acho que nesse ponto, né, tentando amarrar, hoje o setor de renováveis, claramente você vê muitos players dispostos a colocar mais dinheiro, né, dentro do setor, querendo expandir capacidade, mas esses desafios tornando praticamente qualquer projeto hoje marginal inviável, né? E aí a gente tem um tripé aqui de problemas que são os próprios subsídios, o curtailment e a expansão desenfreada da GD, que no final acaba casando com esses temas, né? Como é que a Engie enxerga hoje uma potencial solução para esse problema de curtailment, né? O que está sendo debatido em Brasília, tanto no lado do regulador quanto na esfera política, se é uma solução satisfatória que vai destravar o setor ou é mais uma solução paliativa que chega atrasada e aí a gente vai criando uma nova bola de neve que lá na frente a gente vai ter que endereçar de novo. Se puderem explicar o que é o curtailment também. O curtailment é basicamente o corte obrigatório da geração de energia pelas plantas geradoras, né? E por que esse corte acontece? Porque ou você não tem a capacidade de transmissão para transmitir toda aquela energia gerada naquele nó de conexão do sistema, ou porque você não tem demanda na região onde aquelas usinas estão localizadas, né? Então esse é o curtailment, é o corte obrigatório da produção de energia de determinada planta. E hoje a gente sabe, em determinados momentos, chega a 80% da capacidade da planta. Na média, hoje por volta de 30% na solar, 15% na eólica, e isso aumentando, né? A gente ainda não entrou no período de vento, então que vai aumentar ainda mais o corte em setembro, outubro, né? Então esse é um grande problema e está assim, afastando, né, o apetite dos investidores de fazer novos investimentos. Soluções para o curtailment, o curtailment ele tem origem não só na falta de demanda, mas também na falta de infraestrutura de escoamento. Parte da falta de estrutura de escoamento vem por dois fatores. Um atraso nas obras previstas, né, de transmissão, melhorias de subestação, etc., que não são culpa do empreendedor da energia solar ou da eólica, e outra vem do conservadorismo da operação do Operador Nacional do Sistema, o ONS. Ele aumentou o nível de segurança. Ao aumentar o nível de segurança, ele diminuiu a possibilidade de intercâmbio entre as áreas de geração e as áreas de consumo. Isso também é um fator que ele independe do interesse ou da decisão do empreendedor. Então, quando a gente fala de restrições elétricas, são essas restrições em função da incapacidade de transporte ou do fator de segurança imposto pelo operador, eu entendo que, de alguma maneira, a gente deveria entender uma compensação razoável, né, para o empreendedor. Quando a gente fala de energético, a decisão de fazer um empreendimento, sabendo que aquilo ali poderia ser um excesso de oferta, é uma decisão comercial do empreendedor, né? E eu acho que isso tem uma responsabilidade grande dele. Bom, aí a gente pode analisar isso. É justo, então, que ele arque com esse problema? Eu acho que, de uma certa maneira, houve um incentivo do governo para que esses empreendimentos acontecessem. E uma discussão negociada para que essas empresas tenham, primeiro, entendam que esse comportamento não é um comportamento que se deve ter no longo prazo, mas também que o governo entenda que precisa fazer alguma coisa por elas. Eu acho importante. Eu acho que é importante o diálogo
e a busca de soluções. Soluções como, por exemplo, a postergação dos contratos regulados, né? Aquela quantidade frustrada de entrega seja colocada ao final dos contratos, e aí você tem uma extensão do contrato, ou para aqueles que não têm contratos regulados, ou que você gere um ativo regulatório que possa ser negociado no mercado como se fosse um ativo para renovação de concessões. Então, mesmo que ele não seja um operador de hidrelétrica, ele detém um ativo que ele pode vender por algum valor para uma empresa geradora hidrelétrica para que ela utilize aquele valor numa extensão de sua concessão. Então, são elementos que estão sendo discutidos hoje no âmbito do Congresso e no âmbito das emendas às medidas provisórias que estão lá colocadas. Eu acho que são válidas, eu acho que isso busca você trazer, fazer com que o ambiente de negócios do setor elétrico fique saudável. Se isso não acontecer, nenhum empreendimento resiste a uma frustração de receita da ordem de 30%, 40%, por um prazo muito prolongado. Né? E é o que vai acontecer. Né? A gente não entende que o curtailment é uma coisa que está acontecendo esse ano e o ano que vem não vai acontecer. Vai acontecer de novo e vai acontecer até que você tenha carga na região próxima a essas usinas ou que você tenha capacidade de escoamento da energia. Então, para que a gente não tenha uma situação dramática no setor, principalmente para aquelas empresas que estão muito focadas só nessas renováveis, eu acho que cabe sim uma discussão negociada, uma discussão que não venha pesar única e exclusivamente no bolso do consumidor. O consumidor não tem culpa, né, da decisão errada do empreendedor, mas também o governo tem que entender que os sinais dados ao empreendedor foram sinais talvez errados ou que deram a impressão de que o mercado estaria caminhando numa direção que não foi. Então, eu acho que a discussão ela é válida, acho que ela vai se dar e está se dando no âmbito do Congresso. Acho que tem que ser um pouco mais rápida, porque a gente já vê sinais de alguns players de enfraquecimento e dificuldade, né? Quero entrar para a gente falar mais da ENGIE Brasil, mas antes disso eu também queria só pegar um pouco da sua opinião sobre o mercado de gás no Brasil, que também há décadas a gente discute sobre o grande potencial do mercado de gás, mas ele nunca deslanchou, né? O preço do gás no Brasil, o gás natural no Brasil é mais alto que em outros países, enfim. Qual que é a visão de vocês sobre o mercado de gás? Vocês têm um investimento na TAG, acabaram diminuindo um pouco esse investimento, enfim, eu queria ouvir um pouco da visão de vocês sobre esse mercado. O mercado só se faz quando você tem um número grande de players atuando no mercado, né? A gente vinha do mercado de gás dominado por um player dominante, que é a Petrobras, né? Com a privatização de alguns ativos, a gente começou a ter outros players atuando, né? Nós, como TAG, trabalhamos muito dentro da flexibilidade do contrato de capacidade que a gente tem com a Petrobras nos nossos gasodutos, de abrir essa capacidade para novos agentes. Então, a gente hoje tem 40, 50 clientes utilizando a nossa capacidade. A gente continua promovendo práticas de mercado, mas tem coisas que precisam ser endereçadas pela regulação. Então, por exemplo, a partir do momento em que você tem players que não se conectam na malha de transporte de gás, esses players ficam ilhados e eles não participam do mercado de gás e eles tiram, né, vamos supor que eles sejam uma usina termoelétrica conectada num terminal de LNG, na hora que eles vão vender energia, eles vão ser despachados, né, eles tiram a chance de outra geradora a gás está sendo despachada e consumir o gás da conexão do sistema. Então, ele tira a carga do sistema. Na hora que ele tira gás do sistema, né, ele encarece para os outros players. Então, a gente entende que, como no setor elétrico, todos estando conectados, o condomínio, né, fica mais barato e acaba sendo mais sustentável a longo prazo. Então, a gente entende que a conexão é muito importante, para que o mercado se fortaleça e que todos os agentes atuando nesse mercado contribuam para uma malha, uma infraestrutura
seja uma malha de gasodutos, sejam terminais, tenham o seu uso otimizado, né? Você vê, em momentos também de crise internacional de gás, o LNG não chegava, né? Alguns players foram se conectar de maneira emergencial para poder usufruir, né, do benefício do transporte de gás. Então, a gente acha que a conexão, né, e a integração dos mercados é muito importante para efetivamente o mercado ser criado e os agentes começarem a ter mercado secundário de gás, a possibilidade do uso intermitente do gás, e as transações vão acontecendo, o mercado vai se configurando. Tá? Então, é para isso que a gente está trabalhando. E uma malha de gasodutos, né, mais difundida Brasil adentro, também é um grande vetor de transição energética, né, porque muitos dos consumidores que não estão conectados no grid geralmente consomem alternativas fósseis muito mais poluentes do que o próprio gás, né? Então... Exatamente. O gás é um combustível para a transição energética, principalmente na indústria. E a gente vê pouco uso na indústria. Por quê? Porque tem pouca conexão. E por que você tem pouca conexão? Porque você tem pouca disponibilidade de gás no sistema. E por que isso acontece? Poucos players e contratos bilaterais, ao invés de você ter um mercado oferecendo vários produtos de gás com maior liquidez. Vamos falar um pouco mais da ENGIE? Vamos, sim. Acho que, Satami, para começar, né, acho que uma pergunta que tem surgido na comunidade de investidores né, tivemos algumas mudanças recentes, né, na diretoria da companhia. Acho que era legal pegar um pouco da perspectiva, né, sua como country manager aí, as motivações por trás dessas mudanças, se isso muda alguma coisa na estratégia de longo prazo da companhia, enfim, um pouco mais de cor sobre os movimentos recentes e a gente começa por aí. Bom, a mudança ela foi motivada principalmente por uma reestruturação que o próprio grupo fez globalmente, né? O grupo, há alguns anos atrás, resolveu criar áreas globais de negócios, né? Global Business Units, né? Por que ele resolveu criar? Porque o foco do grupo hoje é eficiência operacional e transferência de conhecimento. É a hora que você tem uma unidade global, né? Por exemplo, de energias renováveis ou de estruturas de transporte e transmissão de energia ou de comercialização, você tem, e essas áreas são globalmente estruturadas, você tem um fluxo de informação e conhecimento muito mais fácil. Então, levando isso em consideração, nós resolvemos adaptar a nossa estrutura à estrutura do grupo. Então, hoje nós temos, dentro da ENGIE Brasil Energia, 3 grandes áreas de negócio, que é renováveis, transmissão de energia e comercialização e gestão de energia. São 3 áreas dentro da ENGIE Brasil Energia, e nós temos também a área de gás, também está conectada na área de networks, que é a área onde a transmissão também está. Então, com essa estrutura, né, a gente facilitou a comunicação, o diálogo e a transferência de tecnologia do grupo para dentro da ENGIE Brasil Energia e vice-versa. A gente também tem tecnologia que a gente empresta e vende para o grupo. A gente tem contratos hoje de monitoramento de ativos nas nossas usinas hidrelétricas de Portugal, por exemplo, né? Então, a gente transfere tecnologia, obviamente tem um custo associado a isso, tem um contrato para remunerar esse serviço, mas isso criou, então, essa possibilidade da gente fazer transferência de tecnologia entre as nossas empresas. Então, isso foi a razão principal, estruturar a companhia aqui da forma que o grupo está estruturado, facilitar a comunicação, né, e melhorar a nossa eficiência operacional. Esse eu acho que é o principal objetivo do grupo globalmente, é extrair maior valor da base de ativos dele. E como é que você faz isso? Através de uma operação mais eficiente, através de um time de comercialização mais focado, buscando maximização de margens na comercialização, na gestão de energia. E conversa com um ponto que a gente trouxe no começo, né, sobre como a ENGIE faz bem esse intercâmbio cultural, né, de uma multinacional com pegadas locais, né? Exatamente. Isso aí é uma prova, né, de que o controlador e a controlada têm um relacionamento super harmônico e que é benéfico, é mutuamente benéfico. Perfeito.
E aí, acho que indo para um ponto mais agora, né, na parte de estratégia e alocação de capital, acho que um assunto também sempre vem à tona, né, e já vem de muitos anos, é essa questão do ativo de Jirau, né, que é uma usina hidrelétrica que hoje fica na controladora em cima do veículo listado, e sempre teve muito debate sobre se a transferência de Jirau ou não iria acontecer para o ativo listado, né, que é a ENGIE. Eu queria alguma atualização do lado de vocês sobre como está isso, dado que a gente teve alguns milestones importantes, né, como mais visibilidade sobre tarifa de transmissão, um cenário de mercado de preços talvez um pouco mais benigno, enfim, entender um pouco da cabeça, né, de onde estamos nesse processo da eventual transferência de Jirau. Bom, isso é uma matéria que fica única e exclusivamente a cargo do controlador, né? No momento de trazer o ativo, e eu acredito que é interesse do controlador de trazer o ativo para dentro da empresa operacional, em que a ENGIE Brasil Energia é grande. Por que ele não trouxe? Pela responsabilidade dele em levar ativos com pouca complexidade na discussão da transferência, né? Quando a gente olha para Jirau foi um ativo que vivenciou problemas muito grandes, sobrecusto, atraso na obra, e isso acarretou dificuldades na gestão do ativo, e para trazer um ativo para dentro da empresa operacional listada e propor isso para os minoritários, não era conveniente trazer muitas incertezas, né? Na verdade, a ideia do modelo de negócio do grupo sempre foi levar o ativo depois que aquelas incertezas estivessem resolvidas. Por exemplo, os riscos de construção, riscos geológicos, riscos construtivos, o risco comercial de você ter resolvido. Então, sempre foi um modelo do grupo de trazer o ativo depois dele agregar valor na redução de risco, né? E o caso de Jirau é um caso muito claro da responsabilidade do controlador. Não o trouxe até o momento em que ele se sinta confortável. Qual é a situação hoje de Jirau? Jirau, como você disse, desde 2023 resolveu a questão, teve a revisão do custo da transmissão, com isso ela passou a ter uma menor pressão de custos, ela teve melhorias operacionais, ela hoje tem, já operando em fase experimental a cota 90, que era uma ambição nossa de operar em cota constante, e aí a gente precisava negociar com a Bolívia, e hoje a negociação com a Bolívia está muito evoluída, a gente já operando experimentalmente nessa cota 90, e espera que a gente tenha um acordo para operar permanentemente na cota 90. Então, quase todos os problemas e grandes questões do ativo geral estão solucionados. Então, acredito que em algum momento o controlador vai trazer esse ativo para dentro da empresa operacional. Como é que ele vai trazer? Se ele vai trazer contribuindo ativo, se ele vai propor uma venda, isso é uma discussão que eu não participo, né? Como executivo principal da empresa listada e pelo regulamento do nosso Comitê de Partes Relacionadas, eu não posso participar dessas discussões até que essa discussão seja trazida para o Comitê de Partes Relacionadas. E aí eu vou ser acionado pelo Comitê de Partes Relacionadas, lembrando que ele é composto majoritariamente por representantes dos minoritários, né? Complementado por algum executivo da empresa operacional. Então isso dá a tranquilidade de uma governança adequada. Então, em algum momento, vou ser acionado pelo Comitê de Partes Relacionadas para começar a avaliar essa potencial transferência, a forma que ela seja feita. Espero que em breve, porque já tem, como você falou, muitos anos, né? A gente, no ano que vem, 2026, 2026, fará 10 anos de operação da usina. A usina entrou em operação total, a última máquina, em 2016. Então, eu acho que já é tempo da gente fazer essa transferência, absorver o ativo e poder também contribuir para que o ativo seja cada vez mais eficiente operacionalmente. Nós temos alguns acordos tecnológicos, também com Jirau, né? Assim, nossa sócia Eletrobras aprovou também, alguns meses atrás. A gente faz um monitoramento da operação das máquinas, identificando falhas, tudo com inteligência artificial, com automatização,
e a gente quer dar mais tecnologia, quer operar a usina de forma ainda melhor. Então, eu acho que essa contribuição a gente vai poder dar quando a gente tiver integralmente de posse das ações da participação do grupo dentro da usina. Espero que em breve. E nesse sentido, vocês têm vindo de um ciclo de investimento bastante robusto, né? No passado investiram mais de 10 bilhões de reais, esse ano, se eu não me engano, cerca de 6 bilhões de reais, e isso tem feito com que o endividamento líquido da companhia subisse um pouco, que é natural nesse momento, enfim, a gente viu o pagamento de dividendos vindo para o payout mínimo aí de 55%. É uma pergunta que, obviamente, todos fazem, né, quando querem falar com vocês, entender essa perspectiva dos dividendos, perspectiva de resultados futuros e desse ciclo de investimento, até quando vai esse ciclo de investimento mais elevado, quando vocês começam a ver aí os... Não, muito boa pergunta, né? Como é que eu equaciono, por exemplo, a aquisição de um ativo grande como a participação em geral, olhando que hoje eu não tenho tanto espaço no meu balanço, né? Eu hoje estou chegando próximo dos meus covenants, então preciso ter um cuidado de já reduzir a distribuição de dividendos para 55, que é o que a gente se comprometeu com o mercado, e manter um fluxo mínimo de dividendos ainda relevante, né? Quando você olha, a maior parte das empresas não distribui nem isso, né? 55. É que nós sempre fomos um pagador de regulatório é 25, né? Vocês estão bem acima. O nosso regulatório é 25, o nosso estatutário é 30, a gente tem um compromisso 55 feito com o mercado já há muito tempo, né? E a gente verbaliza isso, e a gente sempre, quando pode, paga dividendos 100%. Se a gente não tem uso para o dinheiro, não tem sentido ficar no meu caixa, eu prefiro botar no bolso do meu investidor e ele toma a decisão que ele quiser. E a verdade, o que acontece? Nós tivemos que reduzir por causa do ciclo de investimento, estamos próximos do nosso covenant, agora a absorção de um ativo desse teria que ter algum tipo de estrutura que seja inteligente, né? Talvez contribuição dos ativos, chamar o minoritário para participar de emissão de novas ações. Então, essa estrutura que precisa ser discutida a melhor forma possível, que traga maior valor na transação, evite tax leakage, né? Ou seja, pagamentos de impostos indevidos, que evite destruição de valor de alguma forma. Então, eu estou entendendo que é por aí que a discussão acho que vai tomar. O valuation hoje está muito fácil de fazer, né? Até porque quando você vai fazer uma transação, se for uma transação de troca de ações, por exemplo, as premissas que você usa para o ativo são as mesmas premissas para o outro ativo. A gente vai usar uma curva de preço, né? A gente vai usar uma curva de preço para os dois. A gente vai usar um fator de GSF, vai usar o fator de GSF para os dois. Então, as premissas acabam beneficiando, né? Essa transação, porque são ativos de natureza parecida, né? E aí nesse ponto ainda, né, de eventualmente alavancagem, a gente já viu um desinvestimento inicial na TAG, hoje a Engie tem 17,5% da TAG. Existe alguma discussão sobre eventualmente desinvestir integralmente da TAG para continuar acomodando uma alavancagem, manter uma estrutura de payout no 55%, enfim, um pouco da cabeça, né, de visão estratégica de portfólio, né? O que vocês enxergam aí? Vamos lá. Talvez uma explicação que seja importante ser dada do início é que sempre foi nosso objetivo ter uma empresa, TAG, compartilhada, onde o controle é compartilhado. Não fizemos isso à época com o CDPQ, porque o CDPQ só teve autorização para entrar com 35% naquele momento, né? Tão logo ele se sentiu confortável, né, um negócio mostrou favorável, interessante e tal, então nós fizemos a transferência de 15% da participação da Engie Brasil Energia, né, que naquele momento precisava de caixa exatamente para levar adiante seu programa de investimentos, como vocês mesmos falaram, a gente estava já chegando num nível de endividamento mais elevado. Então, eu não vejo, e não se fala, nenhum interesse em mudar a estrutura que era original, que foi adaptada com a venda dos 15% para a CDPQ, foi alcançada, né, com essa venda, e que hoje está em 50-50, um controle compartilhado, e a empresa está indo muito bem. Isso não quer dizer que em algum momento, se o grupo resolver diminuir a sua participação
para a participação que ele detém somente diretamente lá e resolver ou gerar recursos para que a gente possa fazer outros negócios aqui no Brasil, dentro da Brasil Energia, isso está completamente descartado. Não entendo que isso esteja, mas também não vejo nenhum interesse nesse momento ou nenhuma conversa com relação a isso recentemente, tá? Então, eu acredito que as coisas devem continuar como estão, nossa participação de 50% como grupo, a participação de 17,5% dentro da Engie Brasil Energia, 32,5% diretamente pelo controlador lá fora. Satisfeitos com o ativo, participando da abertura de mercado, participando da abertura de mercado de gás, da construção desse mercado mais robusto, da mesma maneira que a gente fez há 20 anos, 25 anos, quando a gente adquiriu a Gerasul e que, na época, o mercado de energia era incipiente, pouquíssimos clientes livres, hoje é um mercado superpujante, né? A gente busca esse mesmo modelo na TAG. Vamos seguir dessa forma. E se eu puder fazer uma última aqui ainda nessa parte de estratégia de portfólio, né? A gente tem esse ano um leilão de transmissão, em outubro. A gente provavelmente vai ter mais leilões, né, nos anos subsequentes. Um pouco de como está a cabeça da companhia hoje para continuar expandindo no segmento de transmissão, seja em Greenfield, né, via novos leilões ou M&As, enfim, um pouco da perspectiva que vocês enxergam. A situação hoje do mercado dos mercados onde a gente atua, né, quando a gente olha para energia renovável, a gente tem um cenário um pouco mais complexo. Então, a gente tem buscado fazer o crescimento através de M&A contratado. Então, foi o que aconteceu com a oportunidade da compra dos ativos da EDP, né, que são 2 usinas no Amapá, totalmente contratados, operação redonda, a gente agrega valor com a nossa capacidade operacional, sinergias com o nosso negócio, feito. Novos projetos de renováveis, no momento, não estão, Greenfield principalmente, não estão no nosso cenário. Então, o crescimento nosso poderia vir através de transmissão, né? Crescimento Greenfield. Nós já estamos com 2 grandes projetos em curso, que é a Asa Branca, que é a linha de transmissão que vem da Bahia até o Espírito Santo, e Graúna, que tem o sistema de transmissão. Tem uma partezinha em Minas Gerais, já operacional, gerando RAP, e mais 2 trechos, um de Paraná para Santa Catarina para o Paraná, também que estão em fase de licenciamento e construção. Nós temos 2 grandes projetos na transmissão, temos interesses em outros projetos, desde que gerem um retorno adequado, desde que criem valor com os nossos ativos atuais. Então, essa é a nossa visão. M&A na parte renovável, na parte de transmissão, Greenfield, principalmente, e na área de gás, tem um importante fator agora, que é a negociação da revisão tarifária junto ao regulador, a valorização da base de ativos regulatórios, a discussão do WOC, muito importante para a TAG, para a criação de valor lá. Obviamente, a gente também tem interesse em aumentar investimento na infraestrutura de gás, e aí nós temos algumas discussões sobre armazenamento de gás, junto com a origem. Então, tem algumas coisas que estão sendo feitas também na área de gás para crescer o nosso negócio aqui no Brasil. A gente tem uma visão de investidor de longo prazo e vai continuar com essa visão. A gente tem muita esperança de que o país continue no caminho certo, né? Perfeito. A gente está chegando no final já do nosso tempo, Sattamini, mas eu queria falar um pouquinho sobre a agenda de sustentabilidade. Vocês estão no índice de sustentabilidade há bastante tempo, né, no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa agenda super relevante para a companhia. É relevante para nós, diria para vocês até que é um fator extremamente motivador da nossa força de trabalho, né? A responsabilidade social, a responsabilidade ambiental e a governança da companhia são motivos de orgulho, inclusive em pesquisas internas de clima da companhia. E a gente abraçou essas 3 letrinhas, ESG, há muito tempo, né? Se você vê a origem da companhia, da natureza da companhia, de empreender grandes usinas hidrelétricas e deslocamento de população, e alagamento de áreas, né? E você lidar com o meio ambiente e o social
de uma forma muito impactante. E sempre fez com que a companhia tivesse um olhar muito cuidadoso para as comunidades e para esses aspectos sociais e ambientais. Então, faz parte da nossa história. Eu acho que todo o arcabouço que foi criado, por exemplo, o Easy, que a gente faz parte do Easy desde da sua criação, ele traz também elementos que fazem com que a gente tenha um guia, uma orientação de como atuar, de como é que a sociedade está vendo, né, o empreendedor e a sustentabilidade dos negócios. Então a gente tem isso como um princípio, um valor muito, muito importante para a companhia, em todos os aspectos. Os aspectos da nossa imagem para os stakeholders, da sustentabilidade do negócio, porque não adianta você ter uma lucratividade tremenda, mas você tem um impacto super negativo. De alguma maneira você vai sofrer sanções reputacionais. Então a gente precisa ter todo o equilíbrio entre os stakeholders para que a gente possa ter sustentabilidade de longo prazo. É orgulho de todos os nossos colaboradores, né, a nossa performance no ESG. Perfeito. E, Sattamini, como é o seu estilo de gestão no dia a dia? Como é que você lidera as suas equipes? Enfim, queria falar um pouquinho sobre isso, parte de motivação, liderança, o dia a dia aí para tocar uma companhia tão relevante, tão grande quanto a Engie. Assim, o meu papel é ajudar as pessoas a fazerem as coisas acontecerem, né? Então, tá disponível para eles, tá aberto à discussão, escutar bastante, né, e refletir e contribuir para o processo decisório, né? Eu acho que a gente atua muito ali como time, né? A gente cada um tem um papel importante, tem a sua responsabilidade específica, mas todos se sentem à vontade para contribuir para o todo da empresa, né? A empresa tem que ser vista por todos os nossos executivos, mesmo que aqueles que cuidam de partes do negócio, mas ter uma visão do todo. Eu acho que isso a gente faz muito bem, né? E faz com que as pessoas se sintam motivadas a contribuir para esse espírito de time, espírito de equipe que a gente cria dentro da companhia. Nosso clima dentro da empresa é muito legal, as pessoas têm uma vida muito longeva dentro da empresa. Você vai ver os executivos todos, tem muitos anos. A gente está sempre se reinventando, isso é uma coisa muito legal. A gente não se acomoda de forma nenhuma, a gente sai da zona de conforto sempre que pode, a gente se estimula, a gente se desafia, e eu acho que isso que tem feito o nosso sucesso, né? Esse permanente questionamento de como é que eu posso fazer melhor, o que eu posso fazer diferente, para onde eu posso seguir, como é que eu posso ter uma visão diferente, como é que eu saio da zona de conforto. Então, isso é um exercício, diria que diário dentro da companhia, né? E para terminar, Sattamini, alguma recomendação de livro, alguma recomendação de série que você tenha assistido, enfim, alguma coisa para trazer aqui de... Assim, eu tenho um livro que eu digo que é o melhor livro que eu já li na minha vida, um livro que não é recente. Ele chama O Físico, é de Noah Gordon, né? É a história de uma criança, né, um menino, que os pais morrem na Inglaterra na Idade Média, e ele é entregue para um curandeiro, né, que ele viaja por toda a Inglaterra curando as pessoas com elixires e tal. E esse menino tem um dom especial, uma sensibilidade especial, e ele acaba sendo um grande curandeiro, mas ele também não se satisfaz só com isso. Ele sai da zona de conforto dele e ele resolve procurar educação médica. Ele escuta sobre uma escola de medicina, e ele vai para a Pérsia, né? E vai fazer escola de medicina na Pérsia, se finge de judeu para poder chegar até a Pérsia e poder frequentar essa escola. E assim, é um livro fantástico, fantástico. Tem um filme dele que foi lançado há uns 10 anos atrás, mas vale a pena ler o livro. Esse é o melhor livro que eu já li na minha vida, né? Eu gosto de ler coisas que me tiram da realidade do dia a dia, né? Do estresse do dia a dia. Então, quando você vai olhar
uma história, um romance, né? Um romance histórico, né? Esse é muito interessante. Outro livro que eu gosto muito é a Trilogia do Século, né? Que também é um romance, mas ele passa por várias fases importantes da história da humanidade. Começa ali nas primeiras revoluções proletárias e chega até a Guerra Fria, né? Em três tomos. Então são os dois livros, né? que eu recomendaria às pessoas. Assim, e série, mais uma vez, para nos tirar da realidade, trazendo a fantasia, para mim, a única série que eu vi 2 vezes na vida foi Game of Thrones. Eu acho que é super divertido. As pessoas paravam nos domingos, né, para ver os novos episódios. Mas você imagina, difícil eu ver um filme 2 vezes. Tem gente que adora, né? Eu vi o filme 10 vezes. E eu vi a série 2 vezes, porque realmente espetacular, acho que vale a pena. Né? Se você falar, quero uma coisa mais atual, eu assisti uma bem interessante recentemente, chama Travelers, né? Os caras que depois de um mundo apocalíptico, eles voltam na mente de pessoas existentes, pessoas que estariam morrendo naquele momento, uma inteligência artificial acaba conseguindo trazer a consciência desses viajantes do futuro para o presente, e eles ocupam o corpo daquela pessoa para tentar lutar contra o caos, né, e a catástrofe que o mundo vai passar, né? Então eles tentam resolver problemas que ocorreriam sem a intervenção deles. É assim, interessante, mas não chega aos pés de Game of Thrones, né? Você sabe que eu sou filho de médicos e já ouvi bastante sobre o físico. Meu pai adora esse livro, mas eu nunca li. Então, ele na verdade é errado, é The Physician, né? The Physician, exatamente. Então, a tradução... Mas leia que você vai gostar, não tem dúvida. É um pouco grosso, assim, são os livros meio grandes, né? Densos, né? Mas é muito legal, tem muita história ali. Eu tenho ouvido bastante livros, então ajuda nesses livros mais longos, que facilita. Bom, pessoal, tivemos aqui uma aula do setor com o Eduardo Sattamini, Country Manager da Engie Brasil. A gente discutiu todas as oportunidades e desafios também para o setor e para a companhia. Enfim, muita coisa importante foi discutida nesse episódio. Queria lembrar vocês para deixar o like, deixar o comentário, enviar nas suas listas para todo mundo, né, que é acionista de Engie, quem não é, enfim, quem quer aprender mais sobre o setor elétrico tão relevante para o nosso país. E lembrar vocês que temos aí uma série de novos episódios saindo nas próximas semanas que a gente gravou aqui na nossa CEO Conference no Rio de Janeiro. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.